Fala galera! Eu me chamo Daniel e hoje estou trazendo um assunto de gramática, então venham comigo. Para situar as ações, os acontecimentos de uma história, de uma narrativa, é preciso utilizar algumas palavras, os advérbios e as locuções adverbiais, que são classe de palavras que se referem principalmente ao verbo, estão ligados ao verbo, dando uma ideia de lugar, tempo, modo, dúvida e intensidade. Então, nas narrativas, se eu quero situar os acontecimentos no tempo e no espaço, eu utilizo os advérbios. Os advérbios, eles podem apresentar diferentes sentidos. Por isso, eles são classificados em advérbios de modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, lugar, tempo. Então, galera, para exemplificar, eu trouxe uma tirinha da Turma da Mônica. No quadro à esquerda tem a personagem contemplando uma flor. E, pelo que percebemos na imagem, está chovendo. Ela diz: "Hoje não preciso regar minha florzinha". Na parte da direita tem uma figura que representa Deus, uma divindade, que está regando a florzinha, como se ele estivesse provocando a chuva, como se Deus estivesse criando a chuva ali naquele momento. Vejamos então a frase da Mônica. Hoje não preciso regar minha florzinha. Hoje não preciso regar minha florzinha. Então, gente, reparem que a palavra não, ela é um advérbio de negação. Acrescenta uma ideia negativa à ação expressa por preciso regar. Nós temos o verbo preciso e regar. Então, para acrescentar uma ideia de negação para essa expressão verbal preciso regar, a personagem utilizou não na sua fala. Outro advérbio presente nessa frase é hoje, que situa no tempo. Então, acrescenta uma ideia de tempo a essa expressão preciso regar. Nós lemos na tirinha e estudamos, vamos então definir advérbio. Advérbios são palavras invariáveis, são palavras que não se modificam, elas têm um formato fixo, não se flexionam em gênero ou em número, não vão para o plural, não tem o feminino da palavra, ela tem uma forma única. A palavra invariável é não variável. O in, esse prefixo, dá a ideia de não, de negação. Não varia. Palavras que não variam. Modifica o sentido do verbo. Advérbios acrescentam a ideia de circunstância, que pode ser de tempo, de lugar, de modo, intensidade, ao verbo, à ação verbal. Alguns advérbios também modificam o sentido de adjetivo e de advérbio, como os de intensidade. Os advérbios de intensidade ele tem essa função de acrescentar uma ideia ao adjetivo ou a um outro advérbio. Veja o exemplo. Lúcifer agiu muito mal, querendo ser Deus. Então temos aqui o advérbio de intensidade muito, que está ligado, o advérbio de intensidade muito está ligado ao advérbio de modo mal. Mal também é advérbio. Então, é o modo como Lúcifer agiu. Agiu mal. Mas eu tenho outra palavra, muito. Esse muito aqui intensifica a palavra mal. Acrescenta uma ideia de intensidade, de ênfase. Ou seja, agiu mal demais. Agiu muito mal. Não foi simplesmente mal, foi muito mal. Então, temos um advérbio muito ligado a um outro advérbio mal. Outro exemplo, Deus é muito bom com seus filhos. Temos o advérbio muito ligado a um adjetivo. Agora temos aqui um adjetivo que é bom, certo? Que é o contrário de mal com u. Não existe a diferença entre mal com L e mal com u. Mal com L é um advérbio. Mal com u é um adjetivo, que é o contrário de bom. Então, Deus é muito bom com seus filhos. Então, temos aqui um adjetivo que caracteriza Deus, mas um advérbio aqui, muito, está intensificando a bondade de Deus. Né? É bom demais, é muito bom.
Temos as locuções adverbiais, que são expressões formadas por duas ou mais palavras com a função de advérbio. Por exemplo, de vez em quando assisto a uma série. A expressão de vez em quando, formada por 4 palavras, de, vez, em, quando, toda essa expressão acrescenta uma ideia de tempo, a ação de assistir. Então, assista a uma série. Mas qual é a ideia de tempo que está sendo acrescentada aqui? De vez em quando. Depois de definirmos advérbio, ou seja, de conceituarmos, de explicarmos do que se trata advérbios, vamos agora estudar a classificação dos advérbios. Que tipos de advérbios podemos encontrar? Vejamos então alguns tipos de advérbios. Vejamos a classificação com alguns exemplos. Advérbios de lugar, longe, perto, aqui, acolá, lá, ali. E as locuções adverbiais de lugar. Lembrando que locuções são expressões formadas por duas ou mais palavras, mas com a função de advérbio. À direita, à esquerda, ao lado, para dentro, para fora, são expressões que acrescentam uma ideia de lugar, portanto, locuções adverbiais de lugar. Advérbios de tempo. Ontem, hoje, amanhã, já, jamais, nunca, agora, depois, antes, breve, tarde, cedo. Locuções adverbiais de tempo. À noite, à tarde, de manhã, de vez em quando, de tempos em tempos. Percebam que de vez em quando, 4 palavras com a função de advérbio de tempo. Advérbio de modo, bem, mal, pior, melhor, assim, suavemente, rapidamente. O rapaz correu rapidamente. Esse rapidamente acrescenta uma ideia de modo, a ação de correr. Temos as locuções adverbiais de modo, às pressas, à toa, em silêncio, com amor. Vejamos outros tipos de advérbios. De intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem. Esse bem acompanha adjetivo ou advérbio. Existe também o advérbio de intensidade tão e tanto. Algumas locuções adverbiais de intensidade, de pouco, de todo. Advérbios de dúvida, talvez, porventura, acaso, certamente, provavelmente, quiçá, possivelmente. Vejam que algumas dessas palavras não são muito utilizadas no dia a dia. Quiçá é uma delas. Não é comum vermos essa palavra no dia a dia. Advérbios de afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente, deveras. Notem que uma mesma forma de palavra pode assumir funções de advérbios diferentes. Certamente, pode, dependendo do contexto, da situação em que essa palavra é empregada, é usada, ela pode ser um advérbio de afirmação. Mas em outra situação pode ser de dúvida. Vejamos também os advérbios, as locuções adverbiais de afirmação. Com certeza, sem dúvida. Advérbios de negação. Não, tampouco significando também não. E locuções adverbiais de negação, de modo nenhum, de jeito nenhum.
Analisando um pouco o texto, inclusive já comentei no slide anterior, existem algumas palavras que têm esse caráter informal, são expressões informais, coloquiais. Legal, falou, cara, até, certo? Esse até, inclusive, em vez de até mais, até breve, só o até, né? Há uma supressão, oculta aí o que seria dito depois do até, que seria mais ou breve. Tá? Então, essa maneira de se comunicar é uma maneira mais descontraída, mais informal. Qual é o assunto principal do bilhete? Já comentamos que é a festa da Juliana. E os interlocutores, aqueles que se comunicam no bilhete. Ou seja, aquele que escreve e encaminha o bilhete, deixa o bilhete para alguém ler. E existe alguém que vai ler. Então, primeiro é o emissor, quem escreve seria o Pedrinho. E o destinatário, para quem foi escrito o bilhete, o Murilo. E um outro gênero parecido com o bilhete é a carta pessoal. Ok, gente, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.